Meu irmão sugeriu ao meu marido durante semanas que fizesse um teste de DNA, mas quando fizeram o teste juntos, os chifres do meu irmão podiam ser vistos do espaço. Tenho 30 anos e sei perfeitamente que meu filho é do meu marido. Meu marido também sabe disso, e não tem a menor dúvida. O engraçado é que, há algumas semanas, ele decidiu entrar no jogo do meu irmão, e agora o casamento do meu irmão está destruído. A vida dele parece um saco de lixo pegando fogo, e eu estou aqui escrevendo isso com uma calma que provavelmente deveria me preocupar um pouco. Tudo o que vou contar eu só descobri depois que a bomba explodiu num jantar de família. Meu marido me contou o que vinha acontecendo pelas minhas costas. E mesmo com uma parte de mim querendo estrangulá-lo por não ter me contado antes, outra parte entendeu por que ele fez isso. Também admito que o resultado foi tão espetacular que é difícil ficar brava demais, mesmo sem ter sido esse exatamente o resultado que eu esperava. Já que fiquei boa parte do tempo completamente por fora de tudo, vou contar em ordem cronológica. Acho que é a forma mais fácil de entender o que aconteceu, mas lembrem-se, até o jantar, eu não sabia de nada. Também preciso dizer que meu irmão sempre me odiou. Ele tem um problema específico comigo porque sou mulher e não me encaixo na ideia de mulher que ele carrega naquela cabeça cheia de móveis baratos. Meu irmão acha que mulher deveria ser dócil, acha que o homem deve ser a cabeça da família. Acha que uma esposa deve ficar em casa, cuidar dos filhos, obedecer ao marido e agir agradecida porque ele traz o dinheiro. Não sei de onde ele tirou isso, mas sempre foi assim. Nem posso dizer que seja influência recente, porque desde jovem ele já tinha essa linha de pensamento. Também não é algo que ele tenha aprendido com nossos pais. Nossa mãe sempre trabalhou e meu pai não pensa assim. Não crescemos numa casa em que o homem chegava, batia na mesa e todo mundo corria para servir a sopa. Meu pai cozinhava, limpava, trocava fralda e nunca agiu como se lavar um prato tirasse a masculinidade dele. Meu irmão também não tem 80 anos nem foi criado em outra época. Ele simplesmente escolheu ser assim. Sempre me criticou por praticar esportes, por tirar boas notas, por estudar, por trabalhar, por falar alto, por não abaixar a cabeça e por não ter interesse em virar uma estátua doméstica. Segundo ele, eu me comportava como homem. A única coisa de homem que tenho, pelos padrões dele, é gostar de trabalhar e não querer passar a vida esperando alguém me dar dinheiro para comprar shampoo. Ele, por outro lado, decidiu que o plano de vida ideal era conhecer uma garota num bar da esquina, casar com ela, sustentá-la em casa e achar que isso garantia fidelidade eterna. Ótima teoria. Pena que 2 dos 3 filhos dele não são dele. Desculpa pelo spoiler, mas só de pensar no meu irmão já tira o pior de mim. A situação começou há uns 2 meses. Meu irmão passou a sugerir ao meu marido que fizesse um teste de DNA do nosso filho, coisa que repetia sempre que tinham um momento a sós para conversar. O argumento dele era que, como eu saía para trabalhar, eu certamente teria oportunidades de conhecer homens e trair meu marido. Para ele, uma mulher que trabalha fora de casa é basicamente um imã de homens que se entrega ao primeiro que aparece. Ele não consegue imaginar que alguém saia, faça o trabalho, reclame do trânsito e volte cansada para casa, sem transar com ninguém entre o almoço e uma reunião. Meu marido já tinha me contado antes que meu irmão insinuava coisas sobre mim. Não era novidade. Meu irmão já tinha dito uma vez que ele deveria tomar cuidado comigo, porque cedo ou tarde eu ia traí-lo, se é que já não tinha traído. E não, ele também não teve uma namorada que o traiu. Só teve uma namorada que ele traiu. Suponho que ver que um idiota como ele é capaz de trair o fez pensar que todo mundo é capaz de fazer o mesmo. Traumas autogerados, imagino. Meu marido sempre ria e me contava tudo. Eu ficava brava, mas não me surpreendia. Meu irmão é dessas pessoas que veem uma mulher com emprego e acham que o colapso da civilização começou ali. Mas dessa vez meu marido parou de me contar tudo. Não porque estivesse duvidando de mim. Isso quero deixar bem claro. Meu marido nunca duvidou que nosso filho fosse dele. Nunca me olhou torto. Nunca mudou com o menino. Nunca fez essa coisa horrível de deixar a insegurança de outro homem entrar na nossa casa. Ele simplesmente cansou de ouvir meu irmão e decidiu pregar uma peça nele sem me envolver no meio. Segundo ele me contou depois, meu irmão insistia tanto que meu marido um dia disse: "Eu faço o teste se você também fizer com os seus filhos." Meu irmão hesitou, não porque achasse que os filhos dele não eram dele. Pelo contrário, estava convencido de que na casa dele ninguém conseguiria traí-lo. Era como se tudo o que ele oferecesse, o que na real é bem pouco, fosse suficiente para evitar levar chifre. Na verdade, ele hesitou porque não queria que os resultados chegassem na casa dele. A esposa dele revira as coisas dele. Isso eu também soube depois. Pelo visto, a esposa dele desconfia muito dele. Achei isso hilário, embora não tanto quanto o jantar, porque ele não desconfiava dela por se achar um deus. E ela não confia nele apesar de ele parecer um saco de batatas. Meu marido disse que, se ele não quisesse, o assunto morria ali. Se meu irmão não fosse corajoso o bastante para fazer o teste, ele também não faria sozinho. Isso feriu o orgulho do meu irmão, que topou.
Meu marido ofereceu receber os resultados no trabalho dele, para que ninguém suspeitasse. Também não podiam chegar no trabalho do meu irmão, porque segundo ele poderia dar problema ou gerar perguntas. Então os resultados chegariam no escritório do meu marido. Só precisavam colocar o endereço de entrega no trabalho dele e no nome do meu marido para ele receber. Não sei se dá para receber resultado por e-mail ou só por correio registrado, mas suponho que a esposa dele também checava esse tipo de coisa. O plano do meu marido era simples: fazer o teste, provar que nosso filho era dele, receber também os resultados do meu irmão e depois levar tudo para o próximo jantar de família e expor a situação. Ele queria que meus pais e a esposa do meu irmão ouvissem que ele andava pressionando outros homens a fazer teste de DNA. A ideia era envergonhá-lo o suficiente para que parasse de se meter no nosso casamento. Meu marido não tinha visto os resultados antes do jantar. Isso é importante. Ele recebeu o envelope e guardou. Eu vi que tinha chegado correspondência, mas achei que fosse coisa dos hobbies dele. Meu marido tem hobbies de homem tranquilo, e às vezes chegam coisas que parecem peça de nave espacial ou instrumento de tortura de planta. Aprendi a não perguntar. Então chegamos ao jantar de família com expectativas diferentes. Eu esperava um jantar de família normal, como sempre, e ele esperava um pouco de drama. Ninguém esperava que tudo fosse para o espaço em poucos segundos. Meu irmão também não sabia que os resultados já tinham chegado. No fim, foi uma surpresa enorme e nojenta para todo mundo. Por sorte, estávamos só os adultos. Éramos meus pais, meu irmão e a esposa dele, e eu e meu marido. Sem crianças, graças a Deus. Isso é algo que meu marido tinha calculado. Caso meu irmão quisesse se mostrar carinhoso e tentasse dar uns carinhos bem violentos. Em algum momento, meu marido comentou que ele e meu irmão tinham feito uma coisa engraçada. Vi o rosto do meu irmão mudar, porque obviamente ele entendeu do que se tratava. É burro, mas não tanto assim. Aí meu marido soltou que os dois tinham feito teste de DNA. Meu irmão travou. A esposa dele não ficou brava como eu esperava. Não disse: "Como você pôde desconfiar de mim?" Ela ficou mais branca que um fantasma que acabou de arrumar seu primeiro emprego assombrando uma casa. Isso foi a primeira coisa estranha. Meu marido, já animado com a ideia e ainda sem perceber que segurava uma granada sem pino, começou lendo o nosso resultado. Disse que, já que meu irmão tinha insistido tanto que nosso filho não era dele, queria provar de uma vez que era sim, e que ele calasse a boca. O resultado deu positivo. Meu marido é o pai do nosso filho. Surpresa para ninguém com o cérebro funcionando. Eu estava chateada por descobrir o teste só ali, mas também senti uma certa satisfação em ver meu irmão engolindo as próprias insinuações. Depois, meu marido pegou o resultado do meu irmão. Aí o clima ficou esquisito. Minha cunhada tentou tirar o envelope da mão dele. Meu irmão também tentou pegar, mas não com a mesma intenção. No começo, parecia não querer que fosse lido, com medo de ficar exposto, mas quando viu o rosto da esposa, mudou de ideia. De repente, ele também queria saber. Meu pai levantou a voz e mandou todo mundo ficar quieto. Disse que, já que tinham feito tudo aquilo, agora ele queria ouvir os resultados. Meu marido estava convencido de que meu irmão não tinha mandado amostras reais dos filhos. Achou que talvez ele tivesse usado a amostra de cachorro ou qualquer bobagem só para fazê-lo perder tempo. Enquanto abria e lia, ele ainda estava rindo. Leu que o filho caçula não era biologicamente do meu irmão. Depois leu que a filha mais velha também não era. Só um dos 3 filhos era dele mesmo. No começo, meu marido soltou uma risadinha, como quem espera alguém dizer pegadinha. Mas ninguém riu, e meu marido também parou de rir. Minha cunhada estava chorando. Meu irmão parecia ter perdido a cor do rosto e um pouco da estrutura por dentro. Foi aí que tudo explodiu. Meu irmão começou a gritar com a esposa. Xingamentos, perguntas, acusações. Ela gritou de volta que ele era um hipócrita, que não tinha o direito de falar assim com ela, que não ia tolerar aquilo na frente de todo mundo. Meu irmão tentou avançar para cima do meu marido também, como se meu marido tivesse fecundado magicamente os filhos dele com um envelope lacrado. Não chegou a bater. Meu pai se meteu no meio antes que meu marido devolvesse a intenção com juros. Uma parte de mim, a parte menos civilizada e mais sincera, queria que meu marido tivesse acertado um bom soco, mas meu pai foi rápido. A esposa do meu irmão foi embora. Ele foi atrás dela até o carro, gritando, mas ela entrou e partiu. Ele ficou do lado de fora uns minutos. Depois chamou um carro por aplicativo e sumiu, não sei para onde. Nós ficamos com meus pais. Aí meu marido contou tudo. Disse que sentia muito, que só queria dar uma lição no meu irmão, mostrar que ele não podia se meter no casamento dos outros e me acusar de infiel toda vez que tinha jantar na casa dos meus pais. Não esperava aquele desfecho. Ninguém esperava. Meus pais não estavam felizes, mas também não estavam bravos com meu marido. Minha mãe ficou sem palavras. Meu pai disse algo como: meu irmão se meteu onde não foi chamado e encontrou uma coisa que não queria ver. A notícia foi dura. No fim, 2 filhos que meu irmão achava que eram dele não eram, mas também era a verdade. Eu estava brava com meu marido por ter me deixado de fora da pegadinha inicial. Não gosto de ficar de fora dessas coisas, ainda mais com o potencial daqueles.
Mas também entendo que era a peça dele, e ele podia armar sem minha ajuda. Além disso, sendo sincera, minha cara de surpresa genuína provavelmente deixou tudo mais potente. Fui para aquele jantar achando que seria uma noite qualquer e saí gratamente surpresa. Não esperava ver meu irmão sendo queimado até virar cinza, e depois alguém urinar em cima. O impacto de tudo foi provavelmente muito melhor do que se eu já soubesse que os resultados iam ser anunciados, tipo entrega de Oscar. Não sei se isso conta como vingança nuclear, vingança mesquinha ou pegadinha que deu errado, mas eu precisava contar. Espero que esse seja o fórum certo e que os moderadores concordem, mas precisava desabafar, porque, bom, acho que contar isso não precisa de justificativa. Se não for o lugar certo, posso postar em outro fórum. De qualquer forma, guardei uma cópia caso apaguem. Atualização 1. Primeiro, obrigada pelas mensagens sobre meu marido, mesmo continuando a achar... Atualização 1. Ele deveria ter me contado o plano antes. Admito que o cara conseguiu algo impressionante. Ele não tinha intenção de destruir o casamento do meu irmão, só queria colocá-lo no lugar dele. Acabou achando petróleo debaixo da lixeira e voltando rico pra família, tipo um episódio de Os Caça-Fortunas. Para quem sugere que meu marido pode ter manipulado os testes. Não vou explicar cada detalhe do processo porque não quero transformar isso em outro post gigante que parece papiro. Mas não é uma possibilidade realista. Além disso, meu irmão fez um teste novo por conta própria, e os resultados foram os mesmos, pelo que sei. A melhor confirmação, de qualquer forma, foi o rosto da esposa dele durante o jantar. Aquela expressão de, meu Deus, por favor, não. Ninguém atua tão bem assim sem treinamento profissional. As coisas ficaram piores. Meu irmão está levando tudo muito mal, como já era de se esperar. Disse para meus pais que queria se matar. Isso nos preocupou, obviamente, por meio segundo. Não gosto do meu irmão e não quero ele morto, mas também não acreditei muito. Depois o viram num bar tentando dar em cima de uma mulher para se vingar de alguma forma. Então já podemos dizer que meu irmão é tipo aquele clichê da pick me, só que na versão homem. Ou melhor, tira o homem mesmo. Meu irmão sempre soube se sentir vítima e protagonista ao mesmo tempo. É um talento desagradável. O estranho é que até agora ele não veio atrás do meu marido. No dia da revelação, parecia pronto para bater nele, mas desde então tem estado ocupado demais vendo a própria vida despedaçar em 1000 pedaços. Suponho que na lista de prioridades dele estejam descobrir quem é o pai biológico, xingar a esposa, chorar pros meus pais, beber, dar em cima mal e talvez, num tempo livre, nos odiar. Por isso acho que logo teremos mais notícias do meu irmão, só que agora ele está trabalhando hora extra para se recuperar desse golpe. Só espero que tenha ficado traumatizado o suficiente para que, da próxima vez que pensar em se meter na vida privada dos outros, ele tenha um ataque de pânico ou algo assim. Atualização 2. Atualização 2. Não, agora sim as coisas pioraram. Dizer que meu irmão foi preso não faz justiça à cadeia de burrice que nos levou até ali. Eu podia terminar meu post com essa frase, mas você sabe, eu sei e os moderadores sabem que querem os detalhes. No fim, o diabo mora nos detalhes. E meu irmão também tem chifre, então tudo fecha como um belo círculo. Primeiro, ele e a esposa entraram com o divórcio. No começo, os dois continuaram morando na mesma casa porque nenhum queria sair. Péssima ideia. Dessas ideias que gritam com letreiro de neon que tudo vai acabar com uma chamada para a polícia. Meu irmão começou a voltar bêbado várias noites e gritava com a esposa. Também gritava com as crianças, principalmente com as duas que não são biologicamente dele. Isso é o que mais me deu nojo. Você pode odiar sua esposa, pode se sentir destruído, pode estar furioso, mas essas crianças não fizeram nada. Foram trazidas ao mundo por pais negligentes, então é melhor parar de agir como um babaca. A esposa dele ficou com medo do que podia acontecer e decidiu ir embora com as crianças para a casa dos pais dela. Meu irmão bloqueou a passagem. Disse que ela podia ir se quisesse, mas não levaria o filho que era dele mesmo. Segundo ele, esse filho ficava. Os outros não importava. Não estava lá e nem gostaria de estar. Ela fingiu ceder. Depois chamou a polícia em segredo. Quando meu irmão viu as viaturas do lado de fora, perguntou o que ela tinha feito. Ela não respondeu, mas meu irmão percebeu o que estava acontecendo. Aí deu um tapa nela. Não foi um golpe que a deixasse desacordada nem nada assim. Foi um tapa. Mas os policiais já estavam lá fora. Ela começou a gritar, e eles bateram na porta com força. Meu irmão abriu e disse que não estava acontecendo nada, mas, como tinham sido chamados por denúncia de violência doméstica, precisavam entrar e garantir que estava tudo bem. Os policiais conversaram com ela. Ela disse que queria ir embora com as crianças, que ele tinha batido nela e que precisava de ajuda para tirar algumas coisas de casa. Ele não foi preso naquele momento, pelo que soube. Não tenho todos os detalhes porque não falei diretamente com ninguém. Isso veio do que ela contou para outras pessoas e do que chegou até meus pais. Ela saiu com as crianças, e meu irmão ficou furioso. Naquela noite, resolveu vir até a minha casa. Chegou gritando a plenos pulmões, garantindo que nenhum vizinho ficasse sem fofoca.
Dizia que eu e meu marido tínhamos a culpa de destruir a família dele, principalmente eu, porque na cabeça dele eu sabia de tudo desde o início. Sim, essa é a nova loucura do meu irmão. Ele acha que eu sabia desde o começo sobre a traição e usei meu marido para que os dois fizessem o teste. Não fazia muito sentido, mas ele também não parecia sóbrio. Respondi de dentro de casa que não sabia de nada do plano, mas que teria adorado saber, porque deu muito certo. Não tinha nenhuma intenção de acalmar as coisas. Estava muito brava com ele, então meu comentário refletiu isso. Meu irmão continuou gritando, batendo em coisas lá fora e exigindo que eu saísse para ele, me ensinar meu lugar como mulher ou algo assim. Meu marido saiu, e não foi com tom diplomático. Saiu para dizer que ele desse-o fora da nossa casa antes que as coisas piorassem. Estou resumindo bastante a quantidade de palavrões que ele usou, mas digamos que não foi um convite para tomar algo quente. Terminou em briga, e não daquelas de filme, com todo mundo brigando coreografado, chute giratório e sangue. Foi uma briga feia. 2 homens se agarrando pela camisa, se empurrando, dando socos toscos e respirando como bicho. Meu irmão estava furioso, e meu marido estava tentando acertar um bom soco, mas sempre errava porque meu irmão se mexia feito minhoca. Foi então que lembrei que tenho uma arma de choque na bolsa. Levo para emergências, não me julguem. Aconteceu que meu irmão tentando brigar com meu marido na frente da minha casa se encaixa bem nessa categoria. Procurei um ângulo em que não encostasse no meu marido e dei um choque no meu irmão. Foi lindo. Não deveria dizer assim, mas foi maravilhosamente lindo. Ele soltou na hora e caiu no chão fazendo aquele movimento de quem finalmente vai ficar quieto. Talvez tenha feito xixi na calça, não tenho certeza. Chamei a polícia enquanto ele se recuperava e meu marido se afastava. No começo fiquei preocupada de ter eletrocutado meu marido também. Depois li e aprendi que o choque se concentra na área de contato e não funciona como em desenho animado, onde todo mundo fica iluminado feito esqueleto dançando de mãos dadas. Então aprendi um pouco de física e ainda tive o prazer de dar um choque no meu irmão. No meu livro, isso é um bom dia. Pensei que ia passar a noite vendo besteira na TV, mas foi uma noite produtiva. Temos câmeras. Dá pra ver meu irmão chegando agressivo, gritando, batendo em coisas lá fora e provocando toda a confusão. Quando a polícia chegou, ele foi preso. Eu e meu marido vamos prestar queixa. Sabemos que talvez não dê em nada. A polícia tratou como briga doméstica, mas queremos deixar registrado que isso é um problema para nós. Se ele voltar, não quero que pareça um caso isolado. Também não é muito provável que consigamos uma medida protetiva, mas já temos o boletim, o vídeo e um irmão que descobriu que minha bolsa não guarda só chave, recibo e batom. Além disso, o papel não resolve tudo. Um bom choque resolve sem precisar de juiz. Edição. Para quem diz que estou defendendo minha ex-cunhada, não estou defendendo ela. Tentei contar essa parte da forma mais neutra possível com a informação que tenho, porque mesmo não gostando do meu irmão, e ele merecendo em parte por ser do jeito que é e por escolher o tipo de mulher que escolhe, também não tenho muita coisa boa para dizer de uma pessoa infiel. Uma coisa não limpa a outra. A única coisa que sei com certeza é que ela saiu de casa com as crianças, e o que aconteceu na minha casa eu vivi em primeira pessoa. Atualização 3. Atualização 3. Desculpem não ter postado por um tempo, mas meus dias de eletrocutar parente servo chegaram ao fim. Foi bom enquanto durou. Não pretendo caçar alce de verdade. Só me interesso pelos que compartilham meu DNA e cujos chifres dá para ver do espaço. O divórcio do meu irmão terminou. Ele tentou renunciar aos direitos parentais até do único filho que é biologicamente dele. E a interpretação, e a de qualquer pessoa com o cérebro ligado, é que ele estava tentando evitar pagar pensão. Não deu certo no nosso estado. Mesmo renunciando a certos direitos ou decidindo não participar ativamente da vida da criança, ele continua responsável pela pensão se ficou provado que é filho biológico dele. Não dá para se cansar de um filho como quem cancela uma assinatura de streaming. Ele não quer ver a criança, essa é uma decisão horrível dele, mas tem que pagar, mesmo que precise vender os próprios chifres. Desculpa, os últimos meses foram cheios de piada com chifre. Se ele não pagar, a dívida continua acumulando. E se aprendi alguma coisa com outras histórias de família, é que dívida de pensão é tipo mofo. Se ignorar, cresce e estraga mais coisa ainda. Meu irmão não voltou a nos incomodar desde aquela noite. Acho que um choque foi suficiente para ele entender que minha casa não é lugar para processar os sentimentos dele. As acusações do confronto não deram em muita coisa, como já esperávamos, mas ficou registrado, e isso me deixa tranquila. Meus pais estão abalados, o que é compreensível. Não estão totalmente surpresos, porque meu irmão sempre foi um idiota, mas também entendem que, bom, é um idiota que trouxe isso para si mesmo. Ele passou todo esse tempo achando que mulher deveria ser de um jeito específico, e isso o levou a conhecer alguém que combinava com o que ele queria, mas que não conseguia manter as pernas fechadas. Talvez se ele tivesse buscado uma mulher com mais valores, ou se uma mulher com valores tivesse se interessado por ele, nada disso teria acontecido.
Para meus pais tem sido difícil, principalmente porque tem criança no meio. A boa notícia é que meus pais continuam vendo os netos. Mesmo não sendo todos biológicos, para eles continuam sendo netos. Passaram anos acreditando nisso e amando essas crianças. Isso não desaparece tão fácil. As crianças também gostam muito dos meus pais, então pelo menos minha ex-cunhada foi decente o suficiente para permitir esse contato. Não sei quem é o pai biológico dos outros dois, e é provável que nunca saiba. E se um dia eu descobrir, saber que essas crianças são filhas de um homem aleatório número 3 não vai mudar minha visão sobre a vida. Provavelmente é só um completo desconhecido. Não falo com ela nem com meu irmão, e as pessoas que eles conhecem são estranhas pra mim. Mesmo assim, dou um crédito pra minha ex-cunhada. Permitir que meus pais continuem vendo as crianças foi uma boa decisão. Isso não significa que eu a defenda. Repito porque tem gente que lê com uma mão no teclado e a outra já procurando briga. Não apoio traição. Não estou do lado dela só por ser mulher. Estou só apresentando os fatos. Nem é como andam dizendo por aí, que eu prefiro um infiel a ter meu irmão. Não prefiro um infiel, só não quero meu irmão por perto também. Se essas duas pessoas puderem ficar longe uma da outra, melhor para mim. Mas também não vão me ver dizendo coitado do meu irmão. Coisa ruim acontecer com quem merece não redime ninguém, só piora, como ele já provou quando tentou um cerco na minha casa e saiu com a bateria descarregada. Edição. Como eu disse, não falo com minha ex-cunhada. Pelo que sei, ela mora com os pais dela, porque até o divórcio dependia financeiramente do meu irmão, e por causa da traição não conseguiu muita coisa. Essa é provavelmente a única parte boa para ele. Não ter que pagar pensão para a ex, só para o filho que é dele mesmo. Só consigo imaginar que não foi nada bom para ela, o resultado do divórcio e como tudo terminou, já que ela é uma mulher que preferia estar com meu irmão a trabalhar e ter uma vida estável.